Diretamente de Zumbilândia, voltamos a transmitir para nossos dois canais de comunicação, com o objetivo de falar das proteínas veganas, das proteínas produzidas no Brasil, de matéria-prima brasileira, de proteínas de outros países, produzidas a partir de... eu tô cheia de espirulina no canto da boca, se o Serginho ver, ele vai reclamar. Estamos falando das ervilhas, das lentilhas vermelhas, das ervilhas verdes que fazem proteínas veganas incríveis distribuídas no nosso país para empreendedores e empreendedoras interessados, em comercializar proteínas veganas com ervilhas, lentilhas, feijões gigantes produzidos no nosso país Brasil, nesse vasto agro, vastas pesquisas para produções orgânicas totalmente qualificadas no Brasil e se afastar dessa transgênese permanente que tem assolado a saúde de todos os brasileiros, principalmente das nossas crianças, que é o tema que nós, do Conselho de Pais Conscientes, estamos abordando em relação à saúde infantil, usando seiva bruta e seiva elaborada, focados na máquina espremedora de seiva bruta e seiva elaborada das plantas e na instrução e na propagação, na propaganda de divulgar o que é bom e nos afastarmos de todas aquelas coisas tóxicas que tem sido obrigatório desde o meu nascimento, em 1983. Senhoras e senhores, não é possível introduzir o assunto das proteínas sem antes introduzir o assunto da ponte. De que ponte vamos falar, senhoras e senhores? De que ponte estamos falando? Estamos falando de uma ponte na Costa da Lagoa. Por que na Costa da Lagoa? Costa da Lagoa é um paraíso também do orçamento participativo. Por que do orçamento participativo? Eu vou explicar tecnicamente, com esse exemplo eu posso exemplificar toda a saúde pública também, mas nós vamos partir do exemplo da ponte. De que ponte? De uma ponte na Costa da Lagoa. De uma ponte que atravessa as pessoas e desmancha o tal do transporte de barquinho? Não. Nós estamos falando de uma ponte sobre um córrego, um pontilhão. Um pontilhão, a gente chamava de pontilhão isso lá quando os animais passavam embaixo do pontilhão e tinha que fazer um pontilhão, uma pontezinha de madeira para que a estrada do trator passasse por cima. Nós estamos falando de uma situação que vem desde a colônia até a cidade. Nós estamos falando dos vários córregos que descem das montanhas na Costa da Lagoa para dentro da Lagoa da Conceição e que são necessárias essas mini pontes. Nós estamos falando de uma mini ponte. Mini ponte, para quê? Falar da mini ponte, por causa dos valores. Nós queremos chegar na parte financeira. Não é na parte agrária, senhores, é na parte financeira. Se nós pegar uma motosserra, colocar alguns litros de gasolina na motosserra, e ali, logo ali, pegar o quê? Trabalhar com madeiras nativas do lugar e reunir pessoas para abastecer a motosserra, comprar os pregos, pessoas que vão trabalhar voluntariamente. A gente, para fazer esse pontilhão, não gasta R$300. Eu vou trabalhar com R$300 de gasolina, porque a gasolina está muito cara no Brasil. Então, nós ia serrar meio bastante madeira, Mas não pode, porque a madeira que é biodisponível, biodisponibilidade, não pode tirar para fazer a ponte por causa das malditas leis ambientais absurdas. Apesar de ter algumas madeiras que podem ser coletadas para esse tipo de serviço comunitário, e sabemos que não são brechas da lei.
É a lei que não foi efetuada na sua terrorífica totalidade. Então, vamos calcular a gasolina, vamos calcular o lanche e vamos calcular os pregos, parafusos a partir de R$300. Vamos calcular que os materiais serão das pessoas envolvidas no assunto. Poderíamos ter, com buenas leis, uma ponte de R$300. Todo mundo ia passar pelo pontilhão, ia ser tudo efetuado da melhor forma. Graças à corrupção, a gente tem uma ponte de R$3.000, segundo o governador aqui de casa, o Renato. R$3.000 é o que custaria de madeira, de boa qualidade, para o ponte durar uns 40 anos. 20, ele está dizendo 20. Eu já acredito que dava para ser 40, ele gosta do número 20, então é 20. 20 anos de durabilidade na ponte com R$3.000. Já é bastante uma ponte, um pontilhão, né? Uma mini ponte em cima de um córrego, só para a trilha passar por cima, os pedestres passar. Dá para botar o corrimão bonitinho, todo como pede as autoridades. 3.000 gastaríamos na ponte, segundo o governador Renato, aqui de casa, da Costa da Lagoa. O que acontece com o orçamento participativo? No orçamento participativo, a ponte, que era 3.000, que o Renato ia fazer com 3.000, ia receber pelo trabalho. Renato ia comprar madeira e receber pelo trabalho ainda, com 3.000. Ele se compromete em fazer a ponte com 3.000. Quantos mil que fizeram a ponte? Com orçamento participativo, a mesma ponte? Nós estimamos o valor, mas já teve ponte de 300.000, só para soprar. Já teve, sabe? Não é essa que nós estamos falando. Ah, foi no outro governo, era 300.000. No outro governo era 300.000. A mesma de 300, que era 3.000, era 300.000. Mas agora, que é o Jorginho, né? Que é o Topázio, orçamento participativo vai para 30.000 para fazer a mesma coisa. Onde está o problema, senhora Meg? Segundo a Elisete e o Nando, o problema está em mim, que estou fazendo um vídeo para contar esses números. Mas segundo os especialistas, né, em administração, o problema está exatamente aqui. Por que a gente não faz a ponte de R$300, usando a mão de obra da comunidade, plantando as árvores frutíferas, né? Tornando o lugar produtivo para conseguir tirar também os alimentos para a saúde orgânica, que é o projeto que eu falei antes da Elisete me perturbar hoje de manhã, quando eu estava fazendo os vídeos do projeto Delinquência Zero nas Instituições e falando sobre saúde orgânica. Então, por que a gente não pega toda essa dinheirama de a diferença aí dos 30.000 para aplicar em tantos projetos que a gente poderia ter o tobogã diretamente da cachoeira até dentro da Lagoa da Conceição. Poderíamos ter zero maconha, projeto zero maconha, mais Ora Pronobis. Poderíamos ter todos os pontilhão feito de forma voluntária e ecológica, que assim seria fazer de forma ecológica. Aonde extraiu a madeira, coloca uma frutífera lá. Quando a frutífera tá velha, usa a laranjeira para fazer o pontilhão. Porque ali um pontilhão é suficiente. É só os corredores que precisa uma madeira mais elaborada. E fica lindo, rústico. Por que tem que gastar 30 pau para fazer uma coisa que dá para fazer praticamente de graça, sem custos? Voluntário. Bando de bunda mole.
O problema do orçamento participativo tá aí. Daí vem a Kenga desgraçada e começa a me acusar porque eu mostrei uma carteirinha do projeto, né, de pesquisa autônoma, de autonomia, que ninguém dá dinheiro para ninguém, não. Cada um usa o seu. Aí a vagabunda já começa a me atacar e falar de orçamento participativo. Eu colaborei com a polícia para identificar os bandidos da Costa da Lagoa com muito gosto. Chega dessa, de achar que maconheiro é tudo uma raça boa, que não é. Estão envolvidos nesse processo de tirar o direito do cidadão de bem de ter uma ponte orgânica de 300 conto, no máximo, para fazer corrupção e desvio de dinheiro e ter os 30 mil no orçamento participativo, que no fim das contas precisa de dinheiro privado embutido no tal orçamento participativo para lavar dinheiro de imposto, e ali é um rolo. Mas isso é um rolo, mas é um bolo muito pior que o do Cepom. E tu vai lá e pergunta se tem as máquinas de oxigênio hiperbárico para trazer para casa, as portátil, ou para botar num paciente, eles vão dizer que não. Mas até aí tá tudo certo. Nós ia falar de proteína, da proteína da ervilha, da proteína branca aqui, ó, desse feijão poderoso. Entre outras, né? A gente tá usando muita ervilha verde e lentilhas vermelhas. Senhoras e senhores, para que estragar os alimentos com esse tipo de pesquisa transgênica, que não tem nada a ver com a tecnologia real do meio ambiente, mas sim tem a ver com carnes artificiais, transformar o mundo no transhumanismo, enquanto não conseguimos sequer curar as doenças que têm embutido em nós. Desde 1983, que é desde quando eu nasci, desde quando eu posso falar para essa comunidade que me escuta. E não importa se são 5 pessoas, 5 mil ou 5 milhões. Quem me escuta, se é o meu casal de seguidores, quem me escuta tá aí por algum motivo, inclusive vagabundos que atacam o meu canal. Que é só vagabundo. Vem ali para ver o que eu tô falando deles e querer extorquir a família. Saber onde estão meus investimentos para me extorquir. Não vai extorquir nada, senhora Elisete. Não vai arrumar nada. A única pessoa que tu vai extorquir é o seu Nando, que vai ter que trabalhar para pagar a família. Todos os danos que vocês fizeram até agora. Eu não autorizei ninguém a fazer dossiê da minha vida, nem da vida dos meus filhos, nem de ficar falando que nós, virando espelhinho, dizendo que nós, olha bem, pedófilos não têm oficina, pedófilos não ensinam nada para os filhos, pedófilos não têm resultado. Meus filhos têm educação sexual à moda antiga. E eles não são sexualizados igual criança em escola, igual você, naqueles atos libidinosos que eu nem vou comentar. Eu vou me reservar a ficar calada e a hora que eu for perguntada pelas autoridades, a gente vai demonstrar. Eu gostaria de mostrar o barquinho. Você pode me alcançar o barquinho, filho? De novo? De novo não? Então deixa lá o barquinho. Daqui a pouco a gente mostra. Eu estou navegando na canoinha, é pequenininha. A bola de ouro está navegando, está surfando, está surfando. Estou surfando na canoinha. Imagina 5 milhões de pessoas surfando sozinhos na onda da professora Meg. Aí sim que a coisa vai ficar bonita. Ontem um colega fez uma live e disse que é pra gente assistir o filme Brasil, com Z de Zeta. Eu não assisti, mas meu filho vai assistir, depois ele me conta o que tinha no Brasil. Acho que tem a ver com transhumanismo, não sei com o que tem a ver. Mas deve ser essas parafernálias
que eles estão fazendo para tirar a autonomia das pessoas de ter uma ponte de R$ 300 e querendo nos obrigar a acreditar que as Smart City vão custar tudo que nós temos. Tudo que nós temos. Quanto que uma ceifa, uma máquina colhedora, não é acolhedora, não. A máquina não acolhe ninguém, a máquina colhe grãos. Alguém tem que plantar os grãos, senhoras e senhores. Alguém tem que plantar os grãos, e para plantar os grãos eu estou distribuindo as bagas. Por isso que eu vou levar as bagas lá para o presidente da comunidade, porque alguém tem que plantar. Não interessa se são bagas gigantes, se são bagas simbólicas, se são bagas de homens e de mulheres de boa vontade, como os da pesquisa. Dessa pesquisa, que tiveram boa vontade de fazer a diferença. Eu falo deles porque eu gosto do resultado deles. Eu gosto do resultado que do pouco faz o muito. Eu gosto das possibilidades. Eu gosto do diferencial. Eu gosto de ver empresas brasileiras aplicando em pesquisa de ervilha e parando de plantar soja, de plantar milho transgênico, E agora eu vou falar um pouquinho sobre as comunistas. Baderniste. Eu não sei se vocês já ouviram falar das baderniste. As baderniste, elas têm objetivo de fazer o que Nailde fez. Tem uma fonte de água, todo mundo podia ir lá. Vamos falar de uma lagoa. Tinha a lagoa do Jacarezinho Egoísta. Todo mundo podia ir na lagoa do Jacarezinho tomar banho, mas daí o Jacarezinho deitou lá e disse que a lagoa era dele. Não deixava os patinhos amarelinhos tomar banho na lagoa, não. Era só dele. Aí ele ficou sozinho, e depois convidou os tal dos patinhos feios para tomar banho. E os patinhos feios aceitaram ir para a lagoa do Jacarezinho e ser amigo dele. Deixa eu contar para vocês a versão da Meg, a minha versão que eu conto para os meus filhos. Quando vier o Jacarezinho da lagoa te oferecer uma vaga lá na lagoa, que ele tomou conta, você diz não, e multa ele. Por que não? E dá-lhe a punição nele. É assim que funciona. Não existe essa bondade de devolver o mal com o bem, igual a desembargadora, que chamaram ela de incompetente, e ela não vai processar os caras, ela não vai processar, porque ela é incompetente. Porque se ela fosse competente, ela ia usar o perdão e ia dizer, eu perdoo, a justiça não. Os meus anos de carreira não. Exatamente como a Meg. Quantos anos que eu tô queimando aqui em trabalho voluntário? Trabalho voluntário igual a ponte de 300 que poderia ser totalmente beneficiosa. Eu estou aqui totalmente beneficiosa. Desde quando? Fazendo a espremedeira, espremer o suco. Colocando no corpo do Renato, do Serginho, do Matheus, o suco. Extrato. Dá para extrair o extrato da proteína líquida? Não. Existem proteínas que têm que ser pó. E existem seivas brutas elaboradas que podem ser líquidas. Existe empresa que liofiliza líquido e faz cápsula, como estão fazendo com a Ora Pronobis. Mas tudo isso são processos desnecessários. Se você bem souber usar o leite da Ora Pronobis, o gel da Ora Pronobis e Natura na sua cosmética,
na sua vida, nos seus intestinos, como nós temos usado, na fábrica de pães, bolachas, na fábrica de bolos. Se você souber extrair da natureza, na sua vasta abundância, aquilo que é necessário para resgatar a saúde total. E nós temos saúde total, temos prolongamento da vida. Hoje o presidente de Dáquila andou compartilhando dados, até eu coloquei lá na página do Arquitetos do Cabelo. Ele compartilhou um suplemento para prolongamento da vida, para a melhora do cérebro, melhora das articulações, existe tudo isso. Isso está disponível, mas para isso precisa estudar. Para isso precisa entender como funciona o sistema estomacal, o sistema digestivo, o sistema reprodutor, o sistema cerebral, o sistema corporal, a máquina humana chamada corpo, a máquina chamada células, e o que essas mitocôndrias precisam para ter uma alimentação atômica, com força total. E isso não é ensinado naturalmente nas escolas, é ensinado... Eu ao menos fui educada assim, depois piorou muito. Um pouquinho do sistema reprodutivo numa série, na outra do estômago, na outra o cardiovascular, do quinto ano, agora diz que até 9º ano, na minha época era 5ª, 6ª, 7ª e até 8ª. Aí você aprendia isso. Muito fraco. Eu li muitos livros. Aprendi com os melhores prêmios Nobel em criações de produtos e medicinas. E me envolvi há mais de 6 anos com todo tipo de PubMeds e coisa arada, de pesquisa de médico bom do mundo todo, para acessar a melhor informação, vendo por que muitas empresas se voltariam para essas produções orgânicas no Brasil. E a vasta necessidade de aplicar tecnologia, inclusive do clima, para assessorar este Brasil a fazer essas coisas. Pensando sobre a possibilidade do Topa Tudo por Dinheiro, nosso querido Topázio Neto, prefeito, e pensando da possibilidade das fazendinhas na ilha, e pensando das possibilidades do nosso projeto das frutas orgânicas, do nosso projeto de plantar e colher aquilo que será a nossa medicina, ampliamos a vasta gama de ideias que aplicamos por mais de 6 anos consecutivos com saúde e sucesso para espalhá-lo digitalmente para que chegue também a ser reproduzido em outras esferas. Saúde orgânica, ela envolve um novo modelo de cidades. E nesse modelo de cidades, você precisa ter o teu quintal produtivo, como da minha melhor amiga. A minha melhor amiga, ela tem um quintal produtivo. E olha que dá 2 mesas do meu escritório o quintal produtivo dela. E sempre ela tem muita produção no quintal produtivo dela. Então, nós estamos falando de qualidade de produção, qualidade de aproveitamento dos ambientes naturais, qualidade de usar o meio ambiente, que é uma tecnologia, e não com essa maldita lei e desordem de preservação ambiental que não preserva nada, que só tira as terras das pessoas e os direitos do ser humano, de liberdade, de livre-arbítrio, de direito à saúde, de direito a se desenvolver, de direito a plantar, a colher, a criar o seu ambiente mais saudável para permitir a invasão da maconha, que é o que acontece na Costa da Lagoa nesse momento,
e gostaria de salientar para as autoridades policiais e reforçar todos os vídeos que eu faço há mais de 4 anos em relação a esse assunto. Se nós não somos capazes de oferecer saúde orgânica usando 75% de orçamento que o Estado gasta em saúde pública para dar venenos, nós somos imbecis. Nós somos imbecis de primeira linha. Nós somos tão imbecis que não merecemos nem estar vivos. E isso eu dirijo às autoridades políticas de Santa Catarina. E com isso eu me retiro neste domingo. Beijinho, beijinho. Pau, pau. Pau, pau na moleira.